Pensa só, numa ilha rochosa cercada por águas congelantes e super perigosas, ali ficava a prisão da qual diziam ninguém jamais conseguiria escapar. Mas, como a gente vai ver, toda fortaleza tem seu ponto fraco. Estamos falando de Alcatraz, a Rocha, um lugar projetado para ser a última parada dos criminosos mais barra pesada dos Estados Unidos. A simples ideia de uma fuga era considerada impossível. E, no entanto, numa manhã de junho, o impossível aconteceu. 3 homens sumiram de suas celas, deixando para trás um mistério que, olha, dura até hoje. A grande pergunta é como eles conseguiram. Tudo começou com a contagem da manhã, uma coisa de rotina. Só que o que os guardas acharam naquele dia não tinha nada de rotineiro e deu início a uma das maiores caçadas humanas da história. A criatividade dos caras foi impressionante. Tenta imaginar a cena. O guarda chega perto da cama e, no lugar de um preso dormindo, ele encontra essa obra de arte macabra. As cabeças eram tão realistas, feitas até com cabelo de verdade, que enganaram os guardas nas rondas noturnas. Isso deu aos fugitivos horas de vantagem. Mas, afinal, quem eram esses homens? Com certeza não eram prisioneiros comuns. Eles eram mestres em observar e, com isso, acharam uma falha fatal na prisão mais impenetrável do mundo. O cérebro por trás de tudo era Frank Morris, um cara com um QI bem acima da média e um histórico de fugas. Ele era o estrategista. Com ele estavam os irmãos John e Clarence Anglin, que tinham as habilidades manuais que eram, assim, essenciais para tirar o plano do papel. E essa era a chave de tudo. Anos e anos de maresia e ar úmido da Baía de São Francisco tinham corroído o concreto, deixando ele todo quebradiço. Morris percebeu que o que parecia ser uma parede sólida era, na verdade, a porta de saída para a liberdade. Bom, identificar a fraqueza foi só o começo. O que veio depois foram meses de trabalho secreto, bem debaixo do nariz dos guardas, numa das operações de fuga mais elaboradas que já se viu. A criatividade deles era algo de outro mundo. Com objetos do dia a dia, sabe? Coisas que a maioria de nós nem daria bola, eles montaram um verdadeiro kit de ferramentas. Uma colher do refeitório virou uma pá, e o motor de um aspirador de pó roubado se transformou numa furadeira potente. O mais incrível é como eles fizeram tudo isso sem ninguém perceber. O trabalho rolava à noite e o barulho da escavação era perfeitamente disfarçado pelo som de um acordeão durante a hora da música. E cada buraco aberto era escondido por uma parede falsa, camuflada com perfeição. Depois de atravessar as paredes, eles chegaram num corredor de serviço que ninguém vigiava. E lá em cima, eles montaram uma oficina secreta. O plano não era só sair da cela, era sair da ilha. E para isso, eles precisavam de um barco que foi construído pedaço por pedaço com mais de 50 capas de chuva. Com tudo pronto, chegou a noite de 11 de junho de 1962. O plano que levou meses para ser construído ia ser colocado à prova em questão de horas. Era tudo ou nada. A fuga aconteceu com uma precisão impressionante. 9h30 da noite eles saíram das celas, subiram pela tubulação, chegaram no telhado e lá pelas 10h30 já estavam na água, remando para longe da ilha. Eles conseguiram uma vantagem de quase 7 horas antes que alguém desse por falta deles. Mas a liberdade tinha um preço bem perigoso. Essa era a temperatura da água da Baía de São Francisco naquela noite, 10 graus. Frio suficiente para causar hipotermia em minutos, sem contar as correntes fortes e imprevisíveis que podiam arrastar eles para o mar aberto. E é exatamente aqui que a história deixa de ser uma fuga ousada e se torna um mistério que dura até hoje. O que aconteceu com eles depois que entraram naquelas águas escuras? Bom, ninguém sabe ao certo. O FBI concluiu oficialmente que eles se afogaram. Encontraram destroços da jangada, um colete salva-vidas, mas nenhum corpo. Já a família Anglin, por outro lado, sempre acreditou que eles sobreviveram. Falam de cartões postais misteriosos e até de uma foto chocante que teria sido tirada no Brasil em 1975 e que parece mostrar os dois irmãos. E então, em 2013, décadas depois, uma reviravolta de filme. A polícia de São Francisco recebeu uma carta. Uma carta que começava com essas palavras arrepiantes, supostamente de um dos fugitivos, já um homem idoso.
A carta continuava com uma proposta surpreendente. O autor, dizendo ser John Anglin, falou que revelaria onde estava se as autoridades concordassem com uma pena de, no máximo, 1 ano de prisão e tratamento médico para o câncer dele. A análise da caligrafia não chegou a uma conclusão, o que só adicionou mais uma camada de mistério a tudo isso. Então, será que eles morreram nas águas geladas da Bahia, como o FBI afirma? Ou será que eles conseguiram o impossível, vivendo o resto de suas vidas como homens livres? A fuga de Alcatraz não é só uma história de criatividade e ousadia. É um lembrete de que alguns segredos talvez sejam levados para o túmulo. E talvez seja justamente essa possibilidade, por menor que seja, de que eles venceram o sistema que torna essa história inesquecível. A pergunta continua no ar.